eu, porra, gostei. Que maravilha. Aí ele no final falou assim, pô, a senhora quer eu grávida? Então? 9 meses. Que maravilha. O bom, sabe qual é o bom? É que... Elaine nunca morou, Não, lembra porteiro. aquele teu porteiro da Glória? Quem? Não, esse da Glória. Ó, galera. Ou esse da... Olha, lembra do teu porteiro. Estamos ao vivo. Opa! Já Aê, começa assim, a gente já fica animado. Feliz em ter você Valeu, Leandro, aqui. muito obrigado, querido. Sensacional. Saúde. A saúde. Galera, vamos Boa lá. tarde. Porteiro, vivo Opa! Vivo no Nordeste, olha aqui. Olha Nordeste. isso, olha isso. Direto das feiras Vem do do Paraíba, né, Nordeste Rafael? agora. Ela cismou que veio da feira do Paraíba, tá fechado hoje. Mas Elaine, eu vou dizer que veio pra ela ficar Ah, feliz. é, Feira do Nordestino, ainda só do Paraíba. Feira não. das Tradições Feira das Nordestinas. É Tradições verdade, isso Nordestinas. aqui no Rio tem muito, né? Tem, A porque gente senão pode fica falar só, não disso. só paraibano, pernambucano, cearense. Verdade. Enfim, Natal, Aproveitando. É, isso aí. De onde você veio? Eu vim agora de Olha, casa. essa De pergunta casa. indiscreta, uma hora dessa. Então, ele quer saber o quê, metida? Viu, Elaine? Olha em casa. Ele é. Não, Do Nordeste. Você veio do Nordeste, né, Neno? Exato, Que exato. bom. Apresenta um pouco você, como é apresentar que... Boa Viagem, aquela praia chata. É Boa Viagem. Porto de Galinha. Nossa de onde Senhora. eu sou? Vamos lá. Só- Porto de Nossa Galinha. Senhora. Boa Viagem. Ilha de Itamaracá. Ilha de Itamaracá. Que Tubarões. delícia. Só coisa boa. Tubarões. Só onde é que os tubarões Boa eu queria viagem, saber? boa viagem. Não vamos pra Boa Viagem, E Elaine. você Não, mas merece uma visita. Poxa. Assim, Visita, agora não vou no alerta. mar, gente. Vou no mar, o tubarão me pega na hora. Enfim, tem tubarão que tem bom gosto, tá? Tá achando que é Mas assim? ele me pega na hora. Se ele me ver, ele me pega na hora. Olha, tem bastante... aqui a gente tem a tradição... Aquela, eu tô pra sereia, tubarão quer o quê, né? Aquela... Te dei moral, hein? Aqui a gente tem a tradição de começar sem deixar o entrevistado se apresentar. Então, novamente, boa tarde a todo mundo. Salve o Boa nosso Papo de tarde. Subúrbio. Agradecer demais aqui o Alexandre Lino, que está aqui hoje disponível para a gente trocar, aprender, falar muito sobre essa nordestinidade, que a gente já começou levantando essa bola, mas também conhecer ainda mais a sua trajetória artística, falar um pouquinho do filme novo que está chegando na praça. Mas vou levantar a bola que a Elaine já tinha levantado. Como é que você se apresentaria pra gente? Assim, a gente aqui não gosta de apresentar ninguém. A gente gosta que as pessoas cheguem com o pé na porta, Lino. Tipo Como é que isso você a se gente já apresentaria? fez, né? Bom, eu sou Alexandre Lino, eu sou um ator nordestino. Eu tenho um orgulho danado de falar que sou nordestino, sabe? Assim, quanto mais nordestino sou, mais vontade eu tenho de ser, e isso eu gosto que seja espalhado pelo mundo. Então, eu vim pra cá na década de 90, 1993. Eu sou um radicado aqui no Rio de Janeiro há 30 anos. Então tem uma história aí. São 3 décadas vivendo aqui, 3 décadas construindo uma carreira, já chegando aqui com esse desejo. Quero fazer teatro, quero fazer televisão, quero fazer cinema, quero ser um artista, mas aí que está a questão. Eu quero que as minhas raízes e que o meu povo sejam valorizados. Eu quero usar o meu trabalho, eu quero ser uma ferramenta para celebrar esse braço construtor desse país. Poxa, essa gente que construiu o Rio de Janeiro, que construiu o Rio de São Paulo, que construiu Brasília. Não é pouca coisa, não, né? Nós somos milhões, né? Entre Rio, São Paulo e Brasília, são milhões de nordestinos que migraram das suas terras em busca de realização, de uma vida melhor, e eu não sou diferente deles. E é muito bacana você começar assim, Lino. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui perto de você, porque minha família toda é nordestina. E eu acabei de voltar agora da Paraíba para ver meus avós, para ver minha verdade, família. Rafael voltou de lá faço agora. sempre essa ponte aí nas férias. E a gente tem uma dívida histórica, cultural, né? E econômica, como você Sim. falou mesmo, dos braços, da força do trabalho, com o Nordeste, né? Então, assim, eu acho que o nordestino é, acima de tudo, parafraseando Euclides da Cunha, um forte, mas é a origem, né? Vamos dizer assim, histórica do Brasil. A gente não pode esquecer que há 260 anos a capital está aqui, desde 1763. Papo de historiador. Mas antes, toda a estrutura social, econômica, política do Brasil é montada no Nordeste. Exato. E sem sombra de dúvidas, o Nordeste é talvez o ponto de conexão mais forte dessa cultura ancestral, indígena, da chegada, né, em grande maioria, dos povos escravizados, né, que ajudaram a construir também parte dessa riqueza. Mas o que eu acho interessante, e é aí por isso que eu puxar esse gancho quando você faz essa fala, é que a gente ainda hoje tem
e reforça um estigma contra o nordestino, mesmo sabendo que ele é um elemento fundador da nossa identidade nacional. E aí eu ia te perguntar um pouquinho sobre isso. No campo das artes, você que se forma num lugar, né, que flerta com a cultura na sua essência. Eu lembro logo do Ariano Suassuna, mas a gente pode citar vários outros nomes. Como é que você descobre as artes? Como é que você vai... Né, toda a sua formação, pelo que eu vi, se dá ainda antes de você chegar no Rio de Janeiro. Como é que foi esse processo, Lino? É bacana essa pergunta, hein? Eu descubro a arte lá no Nordeste. Eu sou do interior de Pernambuco, eu sou do agreste pernambucano, ali em Gravatá, uma cidade que faz calor de dia, mas à noite faz frio. É chamada e conhecida como a Suíça brasileira. Quer dizer, nordestino é abusado, né? Com razão, com razão, com razão. Pernambuco não é fraco, entendeu? Nós temos uma Suíça no meio do agreste pernambucano, nós temos o sertão, nós temos a zona da mata, nós temos a região metropolitana, nós não somos fracos, essa é a verdade. E aí, na minha cidade até hoje não há teatro. Então imagina um cara que descobre teatro, que se apaixona pelo fazer teatral, sem que a sua cidade tenha um palco. E até hoje é assim. Hoje os meus conterrâneos depositam imensa expectativa, esse desejo que eu construa um teatro na cidade. Eu tenho me articulado politicamente para que isso aconteça. E quero. Essa é uma responsabilidade que me incutiram e eu a recebo muito, muito feliz, né? Porque eu descubro esse fazer teatral na escola, na igreja, nas ruas, brincando. E depois eu venho entender que aquilo que eu experimentava era teatro. É brincadeira de criança, né? Que quer fazer o super-herói, que coloca um lençol, acha que vai voar. Enfim, depois na escola, a tia manda fazer um exercício de história, né? Que ela, vamos representar agora esses personagens da história. Eu quero um trabalho presencial, sem ser escrito. Eu não sei nem como é que chama isso, mas enfim, você entendeu, né? Vamos brincar de fazer teatro. E aí você descobre o teatro assim, eu falei, cara, que coisa fascinante esse negócio, né? Eu falei, eu quero fazer essa brincadeira aí, eu gostei disso. Então, só mais pra frente, aos 18 anos, é que eu vejo um espetáculo teatral pela primeira vez na vida. Aonde? Mas Lá na sua Em cidade? Recife. Não, eu tive que ir a Recife. A minha cidade não tinha teatro, né? Então Pensei que só era em alguma coisa Recife. itinerante. Não. Na minha cidade tinha circo, com muita frequência, e eu era um menino que queria fugir com circo, tive esse delírio também, achando, eu quero fugir com circo, eu quero ser palhaço, eu quero ser trapezista, eu quero cair, vou morrer, mas eu vou morrer por amor, eu quero cair do trapézio, não tem problema. Não tem problema, eu quero ir no Globo da Morte, a morte passar por cima, não tem problema, mas eu quero! Me deixa, mãe, me deixa, eu quero ir com eles, entendeu? Porque tinha uma emoção já entranhada em você, Quem né? nunca? Vai que vocês não quiserem ir no vai naquele trapézio, Globo da Morte. sabendo que pode cair e morrer. Mas quero, né? Quero, entendeu? É verdade. E eu acho o circo fascinante até hoje. Gente, são os mesmos números desde que a gente nasceu. Sim. Praticamente não mudam. Só tiraram os animais, que eu acho que é muito Legítimo, né? certeiro, né? Ou seja, mas o resto permanece, né? E toda vez que você vai no circo, eu vou sempre. Se eu for a Pernambuco, eu tenho que ir no circo. Que bem. É sério, E você é sério. costuma ir muito a Pernambuco? Volta quando dá tempo? Quando dá tempo, mais a trabalho, né? Hoje em dia Ok. você acaba caindo mais lá. Às vezes eu vou, sei lá, se eu vou em outro estado do Nordeste, eu falo, cara, eu tenho que ir a Pernambuco. Sim, né? aproveita, né, a ponte. Mesmo que o trabalho não seja lá diretamente. Aí tu foi a primeira vez com 18 anos. E aí eu fui ao teatro a primeira vez com 18 anos legal, e foi sensacional. Aí foi a certeza. isso que Eu vou quero exagerar fazer. na tua Exagera. memória, mas você lembra o que você assistiu? Não Com tem. certeza. Lembra? Com Olha. certeza. Um espetáculo, no mínimo, provocativo daquele povo pernambucano arretado, chamado Assembleia de Deusas. Olha, de Deus. Já criticava, já satirizava as igrejas neopentecostais Neopentecostais. que já estavam começando naquela época o domínio, na década de 90, né? Início da década de 90. E a Assembleia, na verdade, era mais potente daquele instante, né? Então eram homens vestidos de obreira fazendo, tipo, quase um teatro de revista, satirizando um pouco isso, né? Brincando um pouco disso, com seus limites, mas estava ali, enfim, brincando dentro daquilo, que fica bastante claro, não desprezando jamais a fé genuína das pessoas, pelo contrário, eu sou um homem de muita fé, de muita espiritualidade, e não acho que isso deva ser uma máxima, né? Isso deve ser generalizado. Isso sim, obviamente, deve ser criticado e apontado como qualquer coisa, né? Exato. Então, assim, estava se apontando ali questões que eram pertinentes. E aquilo me impressionou. Eu falei, caramba, meu. Eu quero né? fazer isso. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer isso aí. E imagina, um garoto nunca foi ao teatro profissional. Quando vai a primeira vez, já vê dentro dessa dimensão. E aí, cara, isso marcou muito. Marcou E como demais. é que você fez? Aí veio pro Rio, já veio... Quantos anos você chegou aqui no Rio?
Foi exatamente, eu vi o espetáculo no Recife, logo no momento seguinte tava decidido, juntando as trouxinhas. Decidido. Fugi com o teatro. E aí vim embora. No Veio ano pro seguinte Rio. estava aqui morando no Rio. E aí minha formação toda acadêmica é aqui, né? Toda é construída aqui no Rio. E até hoje, né? Hoje eu ainda sigo fazendo mestrado. Eu sou um estudioso por natureza. Eu gosto de estudar, eu gosto da pesquisa. Eu gosto demais, eu acho. O saber é sempre bom, né, gente? Mas Eu isso falo pra um pra todo ator, mundo. Eu não sei vocês, mas tem momentos, Rafael, você que é da história. Você é historiador, acho que Eu mais. também. Você também, né? É, eu sou Não tem um matemática. momento da vida quando a gente para um pouco de estudar que a gente se sente meio burro? Não tem isso? Sim, sim. Vocês não sentem? Não tem essa sensação? Eu tenho essa verdade. sensação. Necessidade de estar Eu coloquei o conhecendo, mestrado né? dentro da minha vida, que é uma vida tranquila, não tem nada pra fazer. Eu quase não tenho nada pra fazer. Eu falei, um ano eu vou antes botar da o mestrado pandemia. aí, que é uma coisinha que eu faço rapidinho. Bobeira, uma coisa assim, não. rápida. Mas é essa sensação de, às vezes, parece que... É porque o teu conhecimento também envelhece. Sim. Não, é? Sim. Não só nós envelhecemos. O conhecimento envelhece e ele fica pobre, vai começando a ficar pequeno, né? Então é igual o corpo. Vem coisas que novas. se você não alimenta, né? O teu corpo vai aqui, né? O conhecimento também é isso, né? Se você não expande, Exato. cara, ele começa a ficar restrito, Você fica fica ruim, lá né? atrás, né? Fica ruim, né? E tem uma curiosidade que eu vou aproveitar esse gancho, Vai lá. já que você tem sua formação aqui. Porque assim, eu confesso que eu ainda tô preso nessas suas raízes nordestinas. E isso, pra mim, tem também um quê histórico, né? Essa semana a gente passou pelo Dia do Educador. Aham. E a gente não pode esquecer. Eu vim com a camisa do Paulo Freire, mas eu juro que não foi de propósito. Mas, não, jamais, não. Mas- Sem querer, Foi Não, sem eu querer, vou gravar não um foi. podcast. Imagina. Não foi proposital. Não, eu sou historiador, mas assim, Não, nada a ver. Paulo Freire, eu achei agora aqui. Isso aqui eu achei. Não, concordamos. É. Acreditamos em você. Obrigado pelo crédito, mas assim, ele fazendo esse resgate sobre a importância de reconhecer a tradição, a cultura popular, né? Quando você vem para o Rio de Janeiro, você se descobre mais nordestino aqui, essa relação, né? Quando você chega aqui para se formar, você consegue perceber essa tua nordestinidade aqui, porque assim, tô falando por mim. Durante muito tempo eu tive que ter uma luta para valorização dessa perspectiva que no Sul é estigmatizada, do nordestino de modo geral, e que muitas vezes limita a visão dessa pluralidade nordestina ao nordestino em seus aspectos negativos. E aí eu queria pensar nisso, porque exatamente quando você fala do teu personagem, da peça, do porteiro, o porteiro tem uma ressignificação desse personagem ali quando ele se transforma no protagonista da tua interpretação. Mas eu queria saber se assim que você chega no Rio, você já tem esse insight, você já consegue perceber que esses elementos da nossa nordestinidade te favoreciam no campo cênico ou não? Olha, boa pergunta, viu? E ampla, inclusive, né? Primeiro tem um lugar que eu vou lá para trás de novo para a gente contextualizar. Quando eu era garoto, eu morava em casa, por isso que eu adoro estar em casas, e o hábito, né? Nós não tínhamos tecnologia, então era todo mundo ficar na frente de casa, sentado no batentezinho ali, olhando para a vida dos outros, comentando, né? Conversando, falando sobre as nossas Isso ainda próprias tem no vidas. Nordeste, né? Tem. E observando, do modo geral, né, o que estava acontecendo na cidade. Muito bem. Ali, em frente da nossa casa, era muito comum passarem pessoas que tinham voltado do Sudeste, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, das cidades dos sonhos, né, tão desejadas, e tinham muito para contar. E era muito curioso, a gente adorava escutar essas histórias, né? As pessoas falando do quão encantador era o Rio de Janeiro e São Paulo, que imensidão que era, uma coisa quase impossível de se desenhar, né, se delinear, né? Como é que eu falo, né? Olha, não tem como você saber, né? Só indo lá, né? Certamente. Mas alguns muito felizes porque tinham conquistado o seu sonho, e para alguns esse sonho era muito simbólico, era muito bonito quando eu via isso. Isso para mim tinha um lugar mágico quase, que era o cara que queria comprar uma radiola 3 em 1. Lembra da 3 em 1? Sim. Vinil, né? Rádio eu leio e muito, toca-fita, né? E toca-fita. Eu li sobre isso, nos livros de história tem, né? Então, e para alguns o sonho era esse. Era juntar um dinheirinho para comprar uma radiola 3 em 1. Isso é muito potente, né? Isso diz muito do povo brasileiro, né? Viva o povo brasileiro, já diria nosso grande João Baldo, né? E aí, cara, isso me impressionou muito. E além disso, uma outra coisa que todos carregavam era um pouco da dor e do sofrer para alguns, do fato do sotaque, da sua postura, da sua condição, da sua origem ser uma coisa de incômodo para o outro, ou motivo de brincadeira, ou motivo de pilhera, ou qualquer coisa nesse sentido.
E uma ação preconceituosa é recebida, né? Ou seja, xenofobia, né? Sim, Ou seja, vamos resumir de uma palavra só, né? Xenofobia, ponto final. E isso reverberou muito. E uma criança, sem entender muito bem a dimensão disso, mas escutava isso. Então, quando eu cheguei no Rio, eu falei, cara, isso não vai acontecer comigo. Olha, não que vou permitir. interessante. Bacana. Isso já estava, sabe? Já Já estava teve um assim, arraigado. empoderamento nesse Total. processo. Os meus Já vem próprios empoderado. conterrâneos me fortaleceram, sem saber. Olha isso, não foi ninguém falando, olha, não deixe fazer isso com você, ninguém sabia que eu ia vir pra cá, né? Ou seja, mas aquilo, o meu subconsciente processou e falou, cara, isso é doloroso, isso não é bom, isso não é legal, né? E aí eu fui trabalhar numa loja, no fast food da vida desses, tal, como atendente, e meu primeiro trabalho aqui no Rio de Janeiro, uma supervisora começou, imagina, cabeça de rapadura, cabeça de não sei o quê, Paraíba, Como se, Paraíba, né? né? Como, Mimimi, como se né? só o Nordeste Mimimi. se restringisse a Paraíba, o estado. E, na verdade, esse Paraíba não é, ele é pejorativo, é o sentido de Exato. dizer que você é uma figura alegórica, né? Que você é, sei lá, enfim. E aí ela foi uma sucessão disso. Isso começou a me incomodar profundamente, né? Só tinha 18 para 19 anos. Chegou um dia, no meio do restaurante, assim, no meio do movimento, pleno meio-dia, eu levantei, saí do caixa, eu já era funcionário do mês, estava lá vários meses, eu era bom. 3 vezes funcionário do mês em 6 meses de casa, mas eu levantei igual um dragão, só não puxei a peixeira, mas o resto estava lá. Eu falei, você nunca mais vai falar isso comigo, nem com qualquer outro nordestino. Sabe por Olha, quê? que Porque o forte. tamanho do meu sonho não é você que define. Você não define onde eu vou chegar, nem muito menos quem eu sou. E quem é você para falar assim a respeito de mim e do meu povo? Isso para uma loja inteira E com ouvir. 18 anos, Com essa 18 para idade? 19 Nossa, anos. eu- A loja inteira escutou peito pra funcionário, isso. escutando gerente, escutando Que público, bem. consumidor. E essa garota começou a ficar muito nervosa, né? Eu lembro até hoje, chorou muito, né? Porque eu estava muito intenso, eu não a agredi fisicamente, mas a força com que eu falava, essa força aqui, nordestina, pernambucana, exato. foi, não, mas eu assim, não, uma palavra atrás da outra. Pedi demissão na hora, peguei minhas coisas, o meu gerente, que isso, não sei o que, eu tô indo embora agora. Eu sou funcionário do mesmo Eu falei, chegou eu vou embora forte aqui no agora. Rio, hein? Cara, nunca mais isso me aconteceu. Eu acho que isso se isso espalhou aí, pelo isso mundo. aí, E certamente isso essa aí. garota não deve ter esquecido disso, Não. né? Aprendeu. Um beijo pra Foi você, minha pedagógico. querida. Tudo de bom. Tudo de bom pra você. Não, tem que ser. E assim, quando eu falo que a gente deve ao Nordeste, deve em termos culturais, efetivamente. A gente, ainda mais em Pernambuco. Gente, Pernambuco é nada mais nada menos que a terra do maracatu, a terra das loas, a terra da noite dos tambores Musical. silenciosos. Então, assim, Exatamente. a gente deve muito. E aí, então vamos chegar para outro ponto aqui que eu também tenho curiosidade. Ó, gente, eu tô tirando minhas curiosidades, mas todo mundo pode, Não, tá? vai lá. Depois eu tiro as minhas. É porque assim, eu vi que você não só começa a tua trajetória pelo teatro, né, esse encantamento, mas você tem uma atuação fortíssima com a sétima arte, com cinema, né, você trabalha também com produção. Como é que você chegou no Rio de Janeiro e falou assim, onde eu vou me formar? Onde começar, Que escola vai ser e qual vai ser o caminho que eu quero trilhar? Você tinha isso ou você foi pegando as brechas e oportunidades que o mundo foi te ofertando ali naquele momento? Bacana. Cara, ele é bom de pergunta, Ele é né? ótimo. Ele é bom Por de isso que a gente pergunta. chama ele. É, só me chama por Ele causa é disso. ótimo. Só Se a eu gente não- usa, ele pergunta, né? Ele elabora, o né? Rafael, mais ou menos. E falaram que o negócio era descontraído. Pode não me sei o usar. quê. Aí você não se prepara pra nada. Calça riada do Rafael, Você você vai- passa vergonha. É porque é só o primeiro copo, Aquela- fica calmo. Vânia, você me paga por essa, hein? Direto pra lente. O que é isso? O que é isso? Eu tinha que ter estudado antes, gente. Você vai ouvir muito falar de Rafael Matoso aí. Vai ouvir Sensacional. muito. Vamos E ver, não, Rafael. e não é na sessão policial do jornal. Não. Que isso, minha. Eu vou tomar até um gole aqui pra responder essa. Não, essa foi Se péssima. quiser uma cerveja também, Quer ainda cervejinha vinte- agora, não? vinte- Agora fica Bora, Vai. vamos cerveja agora também. Vamos chegar. Bora. E Rafael. Ótimo, né? Ele é bom, né? Ele é bom. Eu já Esse esqueci a menino é bom. pergunta. Repete, Rafael. Você tem DDH? Eu acho que um pouquinho a coisa, né? Você nunca fiz. Você ainda acha? Vamos, Não, tô brincando. Eu sou laudada. Eu sou laudada. Não, eu fiquei curioso de saber como é que foi essa sua trajetória aqui Fechado. de formação. Já lembrei. Ó. ó. O ator só precisa Da da deixa. coxia para o ator mundo. precisa da deixa. Você deu a deixa, já é o suficiente. A deixa tá respondido. Vamos lá. Teve um pouco de... Vamos descobrindo, assim, né? Porque... E isso é uma coisa que eu bato muito aqui no Rio. A gente precisa de uma espécie de referência, né? O Centro de Tradições Nordestinas é um ponto de referência para quem está chegando aqui, né? Mas eu acho que deveria ter um lugar mais formal, tipo uma embaixada, sabe, nordestina, sim. porque a migração é tão frequente, né? É um movimento tão contínuo que assim a gente não tem um lugar, por exemplo, que um jovem como eu
que chega aqui sem ter uma referência, sem ter uma estrutura, pudesse chegar e falar, olha, eu queria ser ator, eu quero me formar, eu quero estudar. Onde é que um jovem ator sem dinheiro, né, pode fazer um curso de graça? E alguém pudesse me dizer, olha, meu querido, aqui no centro da cidade, nós temos a Escola de Teatro Martins Pena, uma das mais tradicionais. Centro Cultural lembro. Nordestino, né? Exato, mas aí não há esse lugar, sabe? Assim, isso é uma coisa que eu já sinalizei. Eu já falei isso com o Chico Alencar, querido bacana, Chico. bacana. O Chico também tem uma relação com o Nordeste, apesar de Sim, não ser sim. nordestino, muito forte. O Chico abraçou muito essa proposta. É importante, né, para um migrante, né, chegar e ter algum porto assim que fale para ele, olha, não é resolver para você, mas é te dar direcionamentos, né? Então eu tive que descobrir Orientação, a né? Escola de Teatro Martins Pena. E lá fiz muitos cursos de graça, outros pagando qualquer valor simbólico, e fiquei lá durante um bom tempo estudando. Não tive formação técnica lá, mas tive uma formação livre, muito contínua, e daí pra frente foi. Aí depois eu fui pra graduação, aí apareceu o cinema na minha vida, onde eu me graduo, cinema, depois eu faço uma especialização em artes cênicas e agora o mestrado. Então o teatro e o cinema caminharam muito junto na minha vida. E a descoberta do fazer artístico isso foi no Teatro Glória, nos anos 2000, quando eu começo minha carreira profissionalmente mesmo. O Abu Janra estava lá. Poxa. E o Abu Janra nos recebeu. O nosso primeiro espetáculo era Patativa do Assaré, em homenagem ao nosso grande poeta cearense. E foi um sucesso. E nesse momento eu descubro o meu ator. E uma produtora me chama e fala, cara, você é um cara muito, muito ativo, né? Assim, você não pensa em se articular, em realizar e tal. E eu colei um pouco ali e eu entendi uma máxima que o Abu Janra falava. O Abu Janra era um grande frasista, além de um intelectual dos maiores do nosso país. Maravilhoso. Maravilhoso, né? O Abu falava o seguinte, qualquer mente medíocre tem uma ideia brilhante. O genial é realizá-la. Então ele não tem medo de fracasso, jovens. Se lancem ao precipício. Sejam corajosos, sabe? Assim, tipo, ele meio que mandava, vociferava isso. E eu, como um bom garoto lá, aquele garotinho que escutava na calçada o pessoal falando isso, o que aconteceu? Mais uma vez ficou reverberando na minha cabeça. E eu falei, cara, a parada é fazer. A parada é não ficar aqui, tipo, só numa de me chama aí, me convida aí. E aí, olha eu aqui. Não, olha eu aqui, você faz. Você realiza e mostra, estou aqui. Né? Então, assim, a minha carreira teve uma frequência e tem até hoje, ininterrupta, desde que eu começo a trabalhar, porque em nenhum momento, óbvio, eu recebo muitos convites hoje, graças a Deus, mas eu escolho o que eu quero fazer. Né? E, sobretudo, porque eu não espero que alguém realize por mim. Eu vou lá e banco. E faço. Gente, ele é forte, né? Um típico nordestino, né? É assim mesmo, Cara, Poxa, nossa, a pergunta, se ele falou que a pergunta foi boa, a resposta. Vocês também não perguntam nada agora? Agora eu fiquei até assim, com o Rafael Não, ele falando. eu percebo- eu dei uma- Virou um papo de dois aqui. Que Não, coisa é essa? eu dei uma olhada no currículo do Lino, Ó, eu falei tá vendo? assim, gente, Já tem quer contratar, né? Tem tanta coisa, você fez tanta coisa, meu Deus, tanta peça. Engloba tudo, teatro, cinema, televisão. Tem algum que você goste mais de trabalhar, cinema, ou teatro, ou televisão? Você não Eu tem? gosto de trabalhar, eu De sou um tudo. operário. Eu sou um operário. Eu sou literalmente aquele vocacionado para ser operário das artes. Tu é, né? Eu gosto disso. Onde me convidarem, eu vou. Agora, o teatro tem um lugar magnífico, né? Eu acabei de chegar de BH, estou viajando muito com a peça O Porteiro, e tem um lugar do teatro que sempre me fascina. Primeiro, é um certo incômodo. Eu faço uma peça há 6 anos e todos os dias, antes de entrar em cena, eu tô ali. E agora? O que teremos para hoje? Né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa E agora? fase que E agora? passa, E agora? né? Opa, e agora? O que teremos para hoje? Aham. E o mais bacana disso é que o resultado dessa tua expectativa, que é o que o público vai retornar para você, é ali, é na hora, né? É na hora. Por 2 fatores. Primeiro, quando você faz humor, a resposta é o riso. Se não tiver riso, amor, fracassamos, né? Fracassamos. E o segundo é o pós, quando o público vai te cumprimentar, vai conversar, falar as impressões dele. Isso é lindo. Não que o cinema não seja incrível, mas o cinema vai ter uma outra forma de comunicação. Sim. O cara vai te escrever, né? Hoje em dia, como tem relacionamento digital, né? Então você consegue ter uma resposta por ali. Mas isso aqui que a resposta gente tá do vivendo... público, né? Galera, é maravilhoso que vocês estão recebendo em casa. É maravilhoso. É maravilhoso. Tá no conforto do quarto, é sensacional. Mas comer uma carne nada seca melhor. aqui, tomar E aí, um gole de você não tá cerveja aqui, comendo tá nada? batendo esse papo aqui, não é muito melhor? É muito melhor. suspeito pra Saúde, falar, né? mas é assim. Mas essa ideia de você fazer essa peça do Porteiro surgiu como?
Olha aí, É. olha aí, olha aí. Eu quero saber do Você vê porteiro. a malandragem, Eu quero né? saber do porteiro. Estavam Nossa, depositando peguei a tudo sua. em você, Rafael. Desde que começou, eu já tinha anotado isso aqui, rapaz. Eu não tava aqui guardando. Aí, eu vou dar minha carteirada, é agora. Eu vou mostrar aqui. Porteiro é comigo, porteiro é O comigo. quê? A gente já Porteiro é sentiu. comigo. Aquela não estou aqui de bobeira, Brasil, né, cara? Cara, a história do porteiro é a seguinte: começou em 2012. A Vânia, nossa querida amiga Vânia. Vânia. Beijo pra Vânia. Vânia, a Vânia gente Vânia. ama, né? Vânia é parecida, né? Vânia é parecida. Vânia é Ela sensacional. vai odiar você falar, Vânia Aparecida. Olha, não fui eu, hein? Foi ela. Tua amiga, Vocês hein? que resolvam. É prima, nós É somos prima, né? primas. Que né? isso, A gente vai abrir gente. até o... É. Agora, Somos Vaninha, primas. Vaninha, quando a gente Olha. começar, ó. Vocês que se resolvam, tem nada a ver com isso. Que não sobe pra mim. E aí o porteiro começa com uma investigação minha, com esse meu desejo sempre de estar me relacionando com as minhas raízes, com as minhas origens, com essa questão do movimento migratório. Isso é uma ideia que me persegue e que eu gosto muito, né? Hoje a gente usa muito a expressão lugar de fala, né? Eu acho um pouco estranho, mas enfim. É mas mesmo? vamos lá, vamos absorver. Acho bonito, né? Lugar de fala, acho bonito. Mas lugar de fala. Não, depois você É. fala aí, Lugar. depois você fala, porque você tem... Depois eu digo Tá, porque eu vai. tenho um pouco de resistência, né? Mas enfim, mas vamos dizer, eu tenho lugar de fala porque sou migrante, porque sou Aham. nordestina. Então, Exato. eu acho que é muito, muito sólido esse lugar. Mas, por exemplo, é claro que tem uma diferença quando eu estou falando da minha realidade, né? Quando eu estou falando das minhas origens para um historiador. Mas é isso que eu quero dizer do lugar de fala, às vezes. É evidente que o Rafael, ele não vai ter a mesma propriedade que eu, né? Ou seja, existem belíssimos tratados Exato. acadêmicos sobre as questões migratórias, sobre as questões nordestinas, etc. Tal, que automaticamente um papo entre 4 nordestinos que viveram a mesma experiência, sem dúvida nenhuma, vai trazer ingredientes que aquele tratado não tem. Exato. Mas eu acho que não invalida. Você entende, Sim, Rafael? sim, é evidente. Então é por isso que às vezes eu questiono um pouquinho dessa questão do lugar de fala. Não que eu não ache que onde há, de fato, a propriedade é em quem viveu, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o trabalho do Rafael tem que ser validado também. Não pode ser bem desprezado, legal. sabe? Eu acho que uma coisa não despreza a outra, né? Exato, É uma claro boa. que se o Rafael, que é um historiador, ele também parte da perspectiva prática e teoria, isso é muito mais potente. Né? Que é o ideal. É o ideal, Ah. né? Ou seja, então por isso a pesquisa de campo, por isso a vivência, Sim. por isso, né? Então é isso, é só por isso. Mas eu entendo o que ela quer dizer e considero muito, entendeu? Acho sem dúvida, onde há de fato... É legal você considerar, né? Porque tem muitas pessoas que falam, porque você tem que viver para saber, mas não é assim. Tem Não. que também ser levado senão em conta. porque Exato. senão você despreza a pesquisa e o estudo, né? Exato. E a pesquisa e o estudo tem seu valor, É uma né? E ciência, muito, né? na verdade, muito, É uma né? ciência. E a gente está vivendo, infelizmente, viveu há pouco tempo e espero que não viva tão cedo, um momento de cerceação do direito de falar, né? Um momento de se flertar com a censura. Isso é muito perigoso. A gente precisa reafirmar essa ideia assim. O lugar de fala não quer dizer que ele é exclusivo de um ou de outro e que aquilo encerre como uma tábula rasa um determinado campo de conhecimento. Mas é fundamental que se ouça aquilo que você tem para dizer, o que todo mundo tem para dizer sobre as suas experiências. E é basicamente nessa linha que a gente está aqui querendo entender como é que você fez essa pesquisa de campo para entender a atuação desses porteiros como personagem, Exato. como é que foi esse estudo e essa ideia? Você que roteirizou, como é que foi? Não, São muito não. nordestinos, né? Exato. Ainda Os mais da porteiros Zona são. Sul, eles são muito nordestinos. A grande maioria, mais de Exato. 90% dos porteiros são Exatamente. nordestinos. Então, eu parto de uma pesquisa que inicia com domésticas, que é o primeiro espetáculo que eu faço, que trata dessas essa questões relação, nordestinas. sim. Então, domésticas já tem. houve esse mergulho que não foi feito por minha pesquisa, foi feito por Renata Mello em São Paulo. Então, ela entrevista uma centena de empregadas domésticas que falam da sua realidade, que falam dessa história do movimento migratório e tal, e cria uma peça que foi um grande sucesso em São Paulo. Depois que eu descobri essa peça através do filme do Fernando Meirelles, que também se apropriou desse material e criou um filme belíssimo, Sim, A verdade. Cidade de Deus, chamado Domésticas, eu falei, eu quero esse material, cara. Eu persegui a Renata Mello durante um ano até ela me considerar, e ela me liberou os direitos. Então, quando eu levei para Bianca Baito, que foi quem dirigiu comigo, a Bianca falou, cara, vamos pedir para ela, para além dessa dramaturgia que ela fez com esse material, pede um material bruto para ela. Pede o que ela... E ela gravou tudo em fita garimparam. cassete. A gente foi escutar que fita bacana. cassete. Olha. Olha o 3 em 1 aí. Olha o 3 em 1, olha aí, muito bem.
E aí a gente escutou as fitas cassete com os originais e aquilo era incrível, né? As histórias formidáveis, né? Era a empregada doméstica lamentando, né? Assim, gente, eu peguei a roupa branca e fui pendurar, só que ela tinha um barrado vermelho, o vermelho escorreu por branco. Então, como é que eu vou falar pra minha patroa isso, entendeu? Sabe? Assim. Lugares que parecem que não tem valor, mas tem tanta informação aí dentro, tem tanta profundidade de vida, né? Tem tantos sentimentos que permeiam isso. Então, a gente fez essa peça de uma forma confessional, sentadinho, contando esses causos. Eu, Cacau Protásio, já estava Cacau aí, Daniela Fontan, que também está no filme, enfim, a gente vai chegar lá. 5 atores. Foi um sucesso imenso. Depois dessa peça eu fiz Nordestinos, que também falava desse movimento migratório. Sempre com tema, né? Sempre com esse tema. Que legal. E aí tava a minha história dentro. Essa história da lanchonete lá, não sei o que e tal, tava nessa peça. Que legal. E todos os atores eram nordestinos, a equipe inteira nordestina, o diretor era nordestino. E foi assim um encontro e tal. E aí eu tenho essa mania de querer concluir, né, um fluxo de pesquisa e tal. Eu falei, tem que ter um terceiro, né? Tem que fechar uma trilogia aí pra gente ter uma coisa mais robusta, né? E eu falei, e agora? Pra onde eu vou? Né? Eu já fui na minha história dos meus colegas, já fui nas da doméstica. Falei, cara, óbvio, os porteiros, cara. Quem é que tem propriedade pra falar dessa relação de migração, de superação, de realização de sonhos, de vida, do olhar das suas origens, pra olhar da sua realidade depois de estar vivendo no Sudeste. São eles, cara. É mais fácil, né? Porque lá tem o quartinho pra morar, né? Eles vêm pra cá, eles moram muito no quartinho, né? Aí fica muito mais fácil. Tem quanto tempo isso que você começou com essa ideia dos porteiros? 2017 foi quando a gente estreou. Em 2016 a gente começa a fazer isso. Eu já tinha feito muitos porteiros, um seriado A Cara do Pai na Globo, né? Com Hassum. Eu já tinha feito, enfim, outras excursões no cinema com o próprio Paulo Fontinelli, que é o diretor e roteirista da peça e do filme, que foi o cara que foi pra campo comigo. Então, quando a gente foi pra campo entrevistar e conversar com os porteiros, sempre me perguntam quais foram os primeiros. Os primeiros foram os nossos, né? Obviamente, né? Eu vou começar em casa, né? Eu vou começar em casa. Então, o material tá ali. Eu fui conversar com o Daniel, ele foi conversar com o Ailton. Porteiro, é maravilhoso, eu ficava, o porteiro da Valesca da Glória, que eu ia falar, eu ficava às vezes 2 horas lá embaixo conversando com ele. 2 horas. Só tô chegando cansado. Ai, cara, tô cansado. Você veio de onde? Ai, cara, pô. Chegava cansado ou E bêbada? lindo, Porque tem a história porque o que o porteiro tem que aguentar de morador bêbado não se conta, hein? Cansado. Eu senti cansado, eu tinha tomado uma de tanta. Cheguei lá no porteiro. Ô, meu filho, fala uma coisa. Chegava de gatinho já. O quê? Eu comi uma pera hoje O que quê? fez mal. A Vânia veio com uma dessa, a Vânia. Veio lá. Mas e ele era muito legal porque ele queria conversar sobre assuntos que ninguém conversava com ele, esse porteiro. E ele uma vez veio com uma coisa tão bonitinha que eu tenho guardado até hoje. Ele veio com um poema. É lindo o que ele escreveu. Dele. Eu falei, dele. Eu falei, gente, que lindo esse. E ele tava falando do mundo, que ele queria acabar com a maldade, que ele queria um mundo melhor. Gente, aquilo me emocionou tanto que eu ficava horas. Que vocês estão casados até porque hoje, tem 3 filhos. Pior que Tô não brincando, tinha. tô brincando. Foi só pra... Eu gosto muito do ser humano, eu gosto muito de conversar, né? Sim, Saber sim. da história. E quando é assim, verdade. e eu converso muito, às vezes, minha amiga fala, para, Elaine, não posso ver alguém assim vendendo alguma coisa na praia. Você mora onde, menina? Mas é longe, você vem todo dia. Eu tô sentindo um flerte aí nessa história, né? Aquela, foi gatinho, já chegou lá, vem cá. Solteiro, né? Aquela solteiro? Aquela Tem solteiro. um abdômen, né? Quase dá um abdômen. Tô brincando, tô brincando. Mas se quiser levar a sério, pode. Né? Mas se quiser levar a sério, pode. Cara, Mas tem uma coisa bacana, eu vou pegar um gancho nisso Vai. aí. E olha que eu sou neto de porteiro. Meu avô é nordestino, veio pra cá. Olha! O primeiro trabalho que ele tem é na portaria, Sim, em sim. Copacabana. E é muito engraçado, porque na rua que meu avô foi porteiro, hoje meu tio mora num prédio. Então, quando meu avô vai visitar ele, tem toda uma questão de, pô, eu trabalhei aqui, né? Então tem essa questão também né? E obviamente, de ter conseguido que os filhos estudassem, né, trabalhando. Mas uma coisa que eu acho impressionante com relação aos nordestinos de modo geral é porque eles são uma mão de obra fundamental para os serviços da cidade. Seja como garçons, seja como porteiros, seja como motoristas de táxi, que meu avô trabalhou durante muito tempo, entregadores. Serviços Então, fundamentais. muitas vezes eles conhecem a dinâmica de funcionamento da vida cotidiana da cidade muito melhor do que nós que supostamente nos, né, chamamos de carioca cariocas. até, Né? né? Exatamente. Exato. Então eu acho muito bacana esse viés, e tem um viés que eu acho mais significativo ainda. Porque o porteiro,
ele é o cara que monopoliza as informações vitais de um grupo de habitação ali. Então, por exemplo, tem informações que são preciosas. Ele sabe se vai faltar água hoje à noite. Então, ele sabe se ele quer te avisar que vai faltar água ou não. Esse daí eu vou deixar ela sem saber mesmo. No meio do banho ela vai descobrir. Então existe ali uma relação de poder, né? Um abraço pro Paulo, nosso porteiro também lá de casa. Gente boa toda a vida. Aqui, ó. Que é o cara que sabe, né, o que tá acontecendo aqui, que tem autoridade, tem propriedade pra dizer, eu empresto a escada, não empresto, tá com quem, não sei com quem tá. Eu vou trocar a sua lâmpada, mulher. A lâmpada, não posso deixar a portaria. Mas você deixou a portaria ontem. Não, mas ontem tinha alguém aqui. E sabe da vida de todo mundo, né? Quem chega, quem sai. E eu puxei esse gancho, porque no trailer do teu filme tá explícito essa ideia do porteiro que sabe a importância significativa que ele tem ali, pro bem ou pro mal, né? E que entra, né, na família, na vida de cada um, né? No trailer, eu também senti. Exato. E vocês perceberam isso já na pesquisa, assim, como é que construir esse personagem, né? Porque ele não é subserviente, mas ele também não pode ser o dono do prédio. Então, como é que foi a construção, assim, desse personagem coletivamente na pesquisa? Como é que vocês falaram, assim, quem vai ser esse porteiro? Quem representa pra gente esse porteiro? Pessoal, Lino, Oi. esse papo tá tão bom. Vamos guardar essa resposta aí? Rapaz, o Tom é fogo, né? Eu tô próximo curioso pra saber, vídeo. ele vai contar. Tô curiosa. Não tem problema não, Tom. Essa estratégia é boa. A gente para aqui, mas logo a gente volta falando da construção desse porteiro. Da Nessa importância próxima desse quinta-feira programa. agora, a gente vai lançar ele respondendo essa pergunta e vendo com o trailer e vendo com tudo do filme. Então vambora. Bora. É bom que dá pra você comer um negócio enquanto isso, né? Por favor. Come aí, Leandro. Pô, a carne já deve